dois, três. Queridos, uma boa noite e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez direto da Assembleia de Deus Manancial Ágape para mais uma escola bíblica. Estamos começando o segundo trimestre de 2020 e o título geral da lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa primeira lição tem por título Carta aos Efésios, Saudação aos destinatários. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A nossa aula vai ser um pouco reduzida por conta do congestionamento, devido a tudo que está acontecendo, as pessoas muito em casa, então o congestionamento no YouTube está muito grande, então vai ser um pouco reduzida, mas vai dar para você entender cada tópico e a tua vida vai ser edificada. Amém? Então vamos lá, texto áudio. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Então, antes de começar aqui a leitura bíblica em classe, agora sim nós vamos fazer uma oração pedindo discernimento a Deus, para que Ele nos conduza. Em nome de Jesus Cristo. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa e orar juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida. Pedimos mais uma vez a inspiração do teu Santo Espírito para conduzir essa aula. Sê conosco, porque sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Abençoa os alunos e todos os professores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Éfeso, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, do 1 ao 7. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o batismo no Espírito Santo, quando creste? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Preste atenção numa coisa. A carta aos Efésios, o que é que ela vai tratar? Doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de todo cristão. Não só daquela época, mas traz para nós também, nos nossos dias, uma aplicação pessoal, para cada um de nós. Então, ela foi escrita para isso, doutrinar e orientar, a vida, a conduta cristã na prática, certo? A introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Preste atenção numa coisa. A carta aos Efésios ou epístola. Primeiro, carta, o dicionário vai dizer que é algo pessoal, mais pessoal, escrita diretamente a uma pessoa ou comunidade, sem uma finalidade posterior. E o que é epístola? A epístola visa um público mais amplo, ou seja, a epístola era uma carta que tinha a ambição de ser amplamente difundida. Então, carta ou epístola que tem os sinônimos, são sinônimos, mas literalmente ela tem um contraste aí, são diferentes um pouco uma da outra. E se você olhar bem para a capa da nossa lição, olha aqui a capa da nossa lição. Ela tem aqui 3 elementos, ela traz 3 elementos aqui, e essa capa aqui já nos diz muita coisa. Sabe o que é que nos diz? Por exemplo, a carta demonstrada em seu estado original, como foi escrita, pois na época não havia imprensa,
não tinha como imprimir, não havia essa coisa que nós temos hoje, essa facilidade. Então, aqui esse modelo dessa carta é um modelo original, certo? A coroa de espinho, representando o sofrimento de Cristo, seu sangue derramado e sua obra salvífica, né? E o selo, né? Também em seu contexto original, como era feito, representando o Espírito Santo, qual fomos selados como um símbolo de propriedade. É por isso que Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Para você ter ideia, o selo era uma garantia de que um documento era original, inviolável, né? Não havia sido rasurado nem aberto. Para você ter ideia, em Jeremias 32:10, quando ele comprou um terreno sob ordem divina de um primo, a Bíblia diz que ele selou o documento perante testemunhas, porque o selo garantia que o documento era original. Então, esse selo na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, certo? Vamos para o primeiro tópico, vai falar da autoria e data, não é? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Então essa ideia de que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, isso não é bíblico, tá? Paulo tinha realmente esses dois nomes, porque um era em hebraico e outro em romano, certo? Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, né? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, ou seja, dos gentios, dos não-judeus, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva: pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, né? Nós sabemos que quando Deus fala, né, o líder, o pastor, o sacerdote vai lá e separa, né? Mas quando ele diz aqui pela vontade de Deus, ele está dizendo o seguinte: espera o tempo correto para as coisas acontecerem, sobe o degrau a degrau para poder chegar onde Deus quer que você chegue, não pule etapas, não atropele ninguém, está entendendo? Então é muito importante isso aqui. O outro subtópico diz assim: uma epístola da prisão, certo? A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma, certo? Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, Efésios 3:1, o preso do Senhor, Efésios 4:1, e o embaixador em cadeias. Sabe o que é interessante? É que Paulo se gloriava por passar por todos esses sofrimentos, por todas essas angústias, mas está fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Hoje, vamos trazer um ensinamento aqui para a gente. Hoje nós não queremos mais sofrer pela obra, pelo Evangelho. Hoje nós queremos tudo na facilidade. E quando eu vejo Paulo se gloriar, né, por ser um preso do Senhor, um embaixador em cadeias, né, o prisioneiro de Jesus Cristo, Paulo disse certa vez assim: regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então veja só, Paulo preso, escrevendo a carta e mandando que as pessoas se alegrassem. Então, para você ver a convicção e a certeza de que Paulo tinha a quem ele estava servindo. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então essas 4 cartas aí foram escritas quando Paulo estava preso. Data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 vai dizer isso. Uma prisão que Paulo pagava o aluguel e ali recebia pessoas, e diz os historiadores que um soldado, né, a Bíblia diz que um soldado guardava Paulo ali, mas diz os historiadores que de tanto ouvirem o Evangelho, alguns se converteram. Louvado seja Deus por isso. Então, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente, quando a carta foi escrita, a data. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Certo? Encerrado o primeiro tópico, é só mais essa questão de data, autoria. Vamos para o segundo tópico.
Destinatários. Vamos lá. A cidade de Éfeso, primeiro tópico. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você acerca da cidade de Éfeso. Porque a carta ela foi escrita para a cidade de Éfeso, para os cristãos que estavam lá. Então preste atenção, para você ter ideia de como era mais ou menos a cidade de Éfeso. A tradição dizia que a imagem da deusa Diana tinha caído do céu e tinha ficado ali naquele lugar, certo? Quem era Diana? Diana era uma deusa que era idolatrada e adorada nessa cidade. Éfeso era o principal centro de adoração à deusa Diana. No templo de Diana tinha várias mulheres que atendiam pelo nome de Quedesha. E preste atenção, essas mulheres eram consideradas por eles como sacerdotisa, porém também conhecida como prostitutas religiosas. Por quê? Porque no culto a Diana, na liturgia do culto a Diana, além de sacrifício, era também cometido atos de sexualidades dentro e fora do templo. Para você ter ideia do ambiente, não é? Esses atos eram cometidos tanto dentro do templo como fora, não é? E o que é que isso aí mantinha? Mantinha toda a estrutura do templo. Com o dinheiro da prostituição arrecadado, né? Porque nós vamos ver aqui na lição que eram vendidos os nichos de Diana, né? Mas não era só com isso aqui não. Na verdade, o que mantinha o templo era a prostituição que rolava solta dentro do templo por essa sacerdotisa chamada Quedesha, certo? Então, por que é que eu chamo sua atenção para essas características aqui de Éfeso? Por quê? Porque hoje nós temos uma facilidade enorme em pregar o evangelho diferente do que Paulo encarou. Então imagine você chegar numa cidade como essa, com essa pequena lista de características, e aí ela é enorme, né? A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, promíscua, né? A prostituição reinava, a carnalidade, a corrupção. Então a idolatria andava solta. Então imagina Paulo chegar numa cidade como essa, né, através do evangelho que eu falo, e ter que disseminar esse evangelho. Olha como foi difícil para ele e para os discípulos que ali estavam sendo formados, trabalhar o evangelho, porque o evangelho ele vai contra tudo isso. O evangelho ele bate de frente com tudo isso, mas ele consegue esmiuçar, como Isaías disse, que ele é como Jeremias, um martelo que esmiuça a pé. Então, onde a palavra de Deus chega, ela quebra barreiras, transpõe obstáculos, ela bota abaixo tudo que for necessário para que o evangelho seja divulgado. Então, vamos olhar agora o subtópico 2, sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, né, a deusa Diana, era considerada a deusa da fertilidade, certo? Construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam, né? Então, todos esses visitantes aqui, né, iam para a cidade não só por causa da beleza do templo, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, mas por conta da prostituição que existia ali. Ela era considerada a deusa da fertilidade porque diz a história que quando as Quedeshas, as prostitutas religiosas do templo, estavam praticando sexo dentro do templo, a deusa lá de cima se alegrava e praticava também sexo entre os deuses dela. E o que é que acontecia? Com isso ela mandava fertilidade para o povo que estava em Éfeso, né? Contrariando toda a estrutura bíblica. É por isso que quando Paulo chega lá com o evangelho de Cristo, né, ele vai contrapor tudo isso aí, vai haver um choque. Então por isso que foi muito difícil evangelizar nessa cidade, mas não foi impossível. Então diz assim: razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, porque essa deusa Diana, ela era idolatrada, certo? Ela era considerada o top lá. Então, a igreja em Éfeso, Paulo chega, né? Existiam ali já alguns discípulos. Paulo pergunta se eles foram batizados no Espírito Santo, ele nem tem ouvido falar ainda. Paulo impõe as mãos,
recebe um batismo com o Espírito Santo. Em seguida, diz que Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19:8, não é? Mas alguns judeus resistiram ao evangelho, então Paulo se retirou e foi para um salão alugado na escola de Tirano, Atos 19:9. Em Éfeso, a Bíblia diz que Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, né, a ponto de os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios, né? Então, grandes líderes passaram pela igreja de Éfeso, como Apolo, né, como Timóteo, né? E segundo Irineu, que foi um bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. É por isso que quando as 7 igrejas lá da Ásia, quando Apocalipse vai citar lá, qual é a recomendação para Éfeso? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Recebeu o evangelho, né? Viu o poder de Deus, mas ao passar do tempo começaram a se corromper. E o quarto subtópico diz assim: saudação epistolar, né? Diz assim: a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos, né? E fiéis em Cristo Jesus. Porque ele sempre costumava usar esse termo, se dirigir como aos santos, porque isto quer dizer que aqueles foram separados, consagrados para o serviço a Deus e como propriedade exclusiva de Deus, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então Paulo os cumprimenta com as palavras também graça e paz, né? Isso nos traz à memória, né, o favor gratuito e merecido de Deus, né, que nós não merecíamos, mas a graça nos colocou em outro patamar a todos aqueles que creem. Então veja só, aos cristãos de maioria gentílica, né, das igrejas da Ásia Menor, proveniente de Éfeso e de metrópoles mais importantes daquela região, foram tomando conhecimento dessa carta, dessa epístola, porque como ela era uma epístola, ela não se prendia só àquela localidade, ela começou a ser difundida, e quando o evangelho começa a ser disseminado, né, causou um grande transtorno nessa cidade. Por isso que muitas pessoas se revoltaram contra Paulo, né? Você sabe que Paulo foi um homem que sofreu, né? Tentaram muitas das vezes tirar a vida dele. Ele sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1. Paulo foi um homem que muitas das vezes bateram nele com vara. Então foi um homem que sofreu, teve uma vida dedicada totalmente para o evangelho de Jesus Cristo. Terceiro subtópico: propósito e mensagem, né? Nós já vimos o que é carta, o que é epístola, para quem foi escrita, que foi para os irmãos que estavam em Éfeso. Agora nós vamos ver o propósito e a mensagem. Qual o propósito? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam as soluções de certas questões. Então, qual é o propósito da carta? Sanar algumas questões que estavam aparecendo lá, né, entre os irmãos na cidade de Éfeso. Uma delas era que os novos convertidos vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas agora, né, se reuniu com os santos depois de convertido, e Paulo vai, o propósito das cartas, um dos propósitos, Paulo vai mostrar, não é, para aqueles crentes que Cristo é quem está no controle do universo inteiro e de todas as coisas. O outro propósito da carta é que o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Porém, agora, Paulo escreve a carta com o propósito de mostrar que, uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Isso aí vale para os dias de hoje, do mesmo jeito. Então, para aqueles que foram alcançados pela graça, devemos ter um novo estilo de vida, certo? Um novo estilo de vida. Paulo tinha um cuidado muito grande com a igreja. Paulo, ele se preocupava muito com a igreja, a ponto de que em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, verso 2, Paulo disse assim, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então, por isso que Paulo, sabendo dessas questões que estavam acontecendo, o propósito da carta é sanar essas questões.
Outra questão que estava surgindo lá é uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, né? Nós sabemos que os judeus sempre se acharam pessoas superiores às demais, e quando eles começaram a ser alcançados, o mundo gentílico, pelo cristianismo, houve ali um atrito entre eles. Então Paulo escreve essa epístola aqui, né, que mostrando que a graça, né, o sacrifício de Cristo foi para a redenção de ambos, tanto de judeus como para gregos, como para gentios. Então, para sanar essas questões. Então ele escreve, o propósito da epístola era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, porque Paulo tinha esse cuidado, esse zelo, como foi citado agora há pouco aqui no versículo. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. E a mensagem da carta? Vamos lá, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo, não é? Então, aqui nós vamos encontrar um desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na nossa pessoa, né, Jesus Cristo; a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, né, porque ele é o penhor, né? Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei outro, o Consolador. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção, que Cristo deixou. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. E veja que todos esses assuntos aqui vão culminar num único ser. Lá no final a gente vai falar. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, né? Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Também os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo aquilo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, o Espírito Santo é o papel principal aqui em todos esses aspectos que foram citados. Por quê? Porque é o Espírito Santo, com a sua presença poderosa, né, que faz em nós, povo de Deus, corpo de Cristo na terra, a sua vontade. Então, por isso que todos esses eixos aqui, das duas temáticas, em que Cristo é o cabeça, então preste atenção, Cristo é a cabeça, né? A cabeça, não é o cabeça, é a cabeça, e a igreja é o corpo. Então, o que é que subentende-se para as nossas vidas? Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, quem é que manda no corpo? A cabeça. O comando vem da cabeça, não é? Você não vai esperar que o dedão do seu pé mande comando para o seu cérebro, não. É a cabeça que manda todas as coordenadas para todo o resto. Para eu mexer aqui, meus dedos, fechar o braço, quem manda o comando é a cabeça para o corpo. E por que a igreja é tida como um corpo? Porque um corpo tem vários membros. Então preste atenção nisso aqui, que tem um ensinamento aqui para a gente. Primeiro, que se o corpo não estiver sobre a obediência à cabeça, não vai dar certo. Se a cabeça está mandando o corpo executar uma tarefa e o corpo não executa, vai dar errado, não é? Outra coisa que nós aprendemos aqui: se existe um corpo, existem vários membros e cada membro tem uma função. Escuta uma coisa: a mão não é mais importante do que o pé, não. Nem o pé mais importante do que o cotovelo, do que o braço. Não. Cada membro do corpo tem uma importância e tem uma finalidade. Então, quando se junta, não é, e conseguem interagir, trabalhar num só propósito, cumpre-se a vontade de Deus que está em Cristo, que é a cabeça do corpo. Então, você nunca vai dar certo. Imagine só, a cabeça é que manda o comando para o corpo. Agora imagine a minha perna direita querendo ir para o norte e a minha perna esquerda, que é outro membro, querendo ir para o sul. Vai dar certo isso? Não vai cair todo mundo? Vai cair. Então, assim, o que é que nós aprendemos aqui? Que nós somos subordinados. O corpo é subordinado à cabeça. A cabeça é quem manda, certo? E aí vai um recadinho para mim e para alguns cristãos que gostam de dizer assim: quem manda na minha vida sou eu. Se quem manda na sua vida é você, está tudo errado mesmo.
Se quem manda na sua casa é você, também está tudo errado, não é? A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Agora na sua casa, você, varão, Cristo deixou o homem como o cabeça da casa. E a mulher, como sempre foi o papel da mulher, quando foi criada, auxiliadora, aquela que vai ajudar, que vai completar o homem, né, para que o propósito de Deus na vida do casal, da família, seja abençoado e próspero. Então, o que é que nós aprendemos com tudo isso aqui? Que Paulo, como um pastor de visão, obediente a Deus, não é? Então, vá pegando aí alguns pontos. Paulo foi chamado, foi, mas esperou o tempo de Deus. Então, espere o tempo de Deus que as coisas vão acontecer na sua vida. Eu sempre costumo dizer, existe o chamado, existe o preparo e existe o tempo de Deus. Se essas três coisas não tiverem alinhadas, não dá certo. Você pode estar numa igreja, ar-condicionado, poltrona acolchoada, sistema de som embutido nas paredes. Aquela igreja que o culto é uma taça de cristal. Já ouviu falar? Pronto. Se não tiver alinhado o tempo, o preparo e o chamado, não dá certo. Não entra, né? Porque existem umas consagrações hoje em dia aí, que o camarada fica sabendo na última hora. Espera o tempo, não pula as etapas. Paulo aprendeu isso muito bem e praticou isso. Por isso que o ministério de Paulo foi bem sucedido, porque Paulo fazia parte da onde? Do corpo. Paulo era um dos membros e que a cabeça é Cristo, mandava a coordenadoria para Paulo. Então, o que Cristo direcionava a Paulo, Paulo fazia. Outra coisa, tudo isso aqui foi escrito há muitos anos lá atrás, mas que serve de doutrina, serve de ensinamento, serve de alimento, serve de edificação espiritual para a nossa vida até os dias de hoje. Outra coisa importante, aqui vai frisar muito bem a religiosidade em Éfeso, a idolatria, um dos pecados que Deus abomina. E deixa eu dizer uma coisa aqui a você, nunca se viu uma geração cristã no século 21, ocidentais que somos, e tem muita gente idólatra no nosso meio, é verdade, infelizmente isso acontece. Tem gente idolatrando hoje cantor, tem gente idolatrando hoje pregador, certo? Tem gente idolatrando aí filhos, agora você que idolatra o cantor, o pregador, onde estão eles agora diante dessa crise? Onde estão eles agora diante dessa crise? Porque nenhum viaja mais, não pode nem viajar, né? Nenhum pode mais estar cantando por aí. Então, para você ver que a gente tem que ter essas questões bem definidas na nossa mente. Admirar um homem de Deus, admirar uma mulher de Deus, não tem nada de errado nisso. Elogiar um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem nada de errado nisso. O que não pode é idolatria. E assim como existia, né, e existe hoje em dia, e muitas das vezes a pessoa fala, na igreja tal é muita idolatria. No nosso meio cristão, no século 21, nós estamos vendo as mesmas coisas. Então, isso aqui, idolatria é um dos pecados que Deus abomina. Então, por fim, não é, ficamos aqui com um propósito, né, porque nada que foi escrito à toa, tudo foi escrito com um propósito, e que essa mensagem aqui, que foi escrita para Éfeso, ela possa estar nas nossas vidas, como foi dito aqui, dia após dia. Não adianta eu começar bem e não terminar bem, certo? Tem gente que começou no evangelho, e vai-se embora, é uma carreira, meu irmão, parece um Fórmula 1, calma, meu irmão. O céu não é para quem chega primeiro, não, o céu é para quem chega. Então, se a gente conseguir cumprir isso aqui, a gente vai se dar bem. Vamos ler a conclusão para a gente terminar? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Fica aqui a primeira lição, nós encerramos, né? Devido ao congestionamento do YouTube, é uma aula mais rápida. Se precisar, nós vamos fracionar as aulas que virão, né? Mas desde já fica aqui o meu agradecimento primeiramente a Deus e mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre Moraes, pela confiança de poder estar ministrando essa aula. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.